um filme? Vocês já viram? Não, eu nunca vi o filme, Eu já não. vi. Ah, então pronto. A Lê vai relembrar e a Oli vai ver o trailer. E vocês vão ver como que eles arrasaram no filme, porque é tudo muito parecido, os personagens, então é bem legal. Peraí que eu vou É compartilhar tão com vocês. bonitinho, né? Eu gosto. E é antigo, tá? Eu É. não sabia que era tão antigo, não. Eu assustei quando eu vi o ano. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem 10 anos, esse filme. Vocês estão Tem? vendo? Não tô vendo nada, não. Tem uma tela preta aí? Uh-uh. Calma que agora vai começar. Agora sim, é que tava em movimento. É um pouquinho atrasado. Então vamos lá, vou dar um play aqui. A senhora é a dona Marta? É claro que sou. O professor não está acostumado a ter crianças em casa. Portanto, há regras que precisamos seguir. Nada de gritos ou correrias. Nada de descer pelos corrimãos. Nada de tocar nos artefatos históricos. E, sobretudo, nada de perturbar o professor. 96, 97, 98, 99, 100. Prontos ou não, lá vou eu. Impossível. Viu, olha, como que os personagens parecem? Vi sim. Eu Parece acho muito com o que eu imaginei. E isso me deixou bem. exatamente. E olha, e eu li esse livro a primeira vez, deve ter uns 7, 8 anos, eu já tinha visto o filme. E assim, encaixou perfeito com as cenas, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu penso na Feiticeira Branca, eu já penso naquela da personagem, né? Então é bem interessante. Bom, já são 18h09. Eu vou fazer uma introdução para vocês do livro, vou falar um pouquinho. Enquanto isso, quem entrar, entrou. Quem não entrar, perdeu. E aí a Isso. gente vai papeando, tá? Tá bom. Deixa eu só abrir as minhas anotações aqui. Bom, não sei se vocês sabem que C.S. Lewis é um dos autores mais famosos britânicos, né? Inclusive, As Crônicas de Nárnia é o livro mais famoso do autor, e também O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o livro dentro das Crônicas de Nárnia mais famoso de todos, né? Ele foi publicado pela primeira vez em 1950. E esse livro é um marco da literatura infanto-juvenil. Então, se você pensar em literatura infanto-juvenil desde 1950, você não tem como não pensar em As Crônicas de Nárnia, tá? Mas apesar de ser um livro infanto-juvenil, ele também é muito apreciado por leitores adultos, justamente por causa dessa temática leve e dessa fábula que ele faz da Bíblia, né? Então,
tem todas as referências da Bíblia, ele recontou a história de Jesus Cristo aqui, em todas as Crônicas de Nárnia, mas principalmente aqui em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e os personagens vão representar alguns pontos da personalidade humana. Então é bem interessante, mas para baixo a gente vai falar um pouquinho sobre cada personagem, né? C.S. Lewis, ele era acadêmico, ele era escritor e ele também é um teólogo britânico. Por isso que ele tem grande conhecimento aí da Bíblia, de personagens da Bíblia que são importantes, e tudo o que acontece nesse livro tem uma referência e uma ligação direta com acontecimentos da Bíblia, né? Ele também é muito amigo do Tolkien, por isso que vocês veem uma pegada parecida também com o Hobbit, né? Eu não consigo ler as Crônicas de Nárnia sem ligar um pouquinho também a esse universo de Hobbit, né? Parece muito, muito próximo os personagens, então você já sabe que foi um inspirado pelo outro. Lewis começou a escrever também, gente, durante a Segunda Guerra Mundial. E é claro que essa obra vai refletir traços da Segunda Guerra Mundial, já que a gente tem logo no início essas 4 crianças saindo da... Só um minutinho, gente. A gente vai ter logo do início essas 4 crianças saindo ali da capital para morarem nessa cidade do interior, nessa casa desse tio, para se proteger dos bombardeios que estavam acontecendo lá na cidade deles. E aí a gente tem toda essa questão de medo, de terror, de não poder sair, que já é desse legado que o próprio autor tinha com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, como eu já falei com vocês, traz uma representação bíblica, né? Ele é uma alegoria cristã. Os temas e os personagens, eles vão refletir várias histórias e conceitos bíblicos. É como se fosse uma fábula da Bíblia, né? Quando a gente fala em fábula, a gente está lendo Revolução dos Bichos também na leitura principal do clube, a gente fala em uma história recontada onde os animais têm características e personalidades humanas. Aqui em As Crônicas de Nárnia, a gente tem algo parecido com isso, mas não especificamente uma fábula, né? Já que a gente tem alguns personagens com características humanas, alguns animais, como por exemplo Aslan ou o Senhor Túmenos, né? Mas também a gente tem vários elementos da fantasia. Tem uma hora aqui que ele fala que tem unicórnios e tudo mais. Então, tem muitas referências da fábula, mas não é especificamente uma fábula. É só para vocês associarem um pouquinho quando a gente fala de Revolução dos Bichos, tá? Deixa eu só liberar mais aqui para o povo entrar. Pronto. A gente tem, vamos falar, 4, 5, 6, 7 personagens ali que são importantes para a narrativa. O primeiro deles, é o mais importante de todos, é o Aslan, que é esse leão majestoso, esse personagem poderoso, ao mesmo tempo sábio, benevolente e que também inspira temor, né? Em vários momentos fala que Aslan, ao mesmo tempo que você olha para Aslan e sente uma paz e um amor, você também sente medo, porque ele é essa figura poderosa. Ele é o verdadeiro rei de Nárnia e essa presença vai impor ali respeito e também admiração. Aslan vai representar Jesus Cristo, tá, gente? Ele vai simbolizar principalmente Jesus Cristo quando a gente está falando, quando ele se sacrifica para salvar Edmundo, quando ele ressuscita e também quando a gente fala de redenção, né? Já que o sacrifício dele salvou o mundo, salvou Nárnia, né? Esse auto-sacrifício e depois essa ressurreição vão ser paralelos diretos aí com a história de Jesus Cristo. Ele também vai representar esse guia moral e espiritual. Ele vai representar essa força do bem contra o mal. Já quando a gente pensa na feiticeira branca, né? Ela é a antagonista da história, ela é a vilã da história, ela é cruel, ela é enganadora, e ela tem esse poder, né, terrível de transformar qualquer ser vivo em pedra. Ela vai representar qualquer figura satânica da Bíblia ali. Ela vai representar tudo que tem de ruim, ela vai representar a tentação, ela vai representar o mal. E toda essa governança que ela tem sobre Nárnia vai representar um reinado de terror, um reinado de desespero, vai simbolizar o que é um mundo sem Deus, né? E quando ela vai seduzir o Edmundo ali com essas promessas e essas mentiras, ela vai representar
a natureza enganadora do mal, né? Que vem travestido de bem, mas que na realidade, na hora que ele te pega, ele mostra o lado real dele, né? Já entre os meninos, a gente tem 4 personagens: o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lucy. Cada um deles com características humanas bem definidas e que também vão representar algumas características dos seres humanos. A gente pode começar a falar, por exemplo, por Pedro, que é o mais velho de todos os irmãos. E ele vai assumir com o passar do tempo esse papel de liderança entre os irmãos. Ele vai ser esse rei principal, né? Ele é corajoso, ele é responsável, ele é protetor, mas isso vai se desenvolvendo ao longo da narrativa, ele vai amadurecendo significativamente, ele vai se tornar um líder e um guerreiro confiável. Ele não é isso desde o início, né? Ele representa o ser humano que se altera quando assume responsabilidades, ele cresce através dos desafios. É aquele humano que está em constante evolução. Ele é falho, ele tem seus erros, mas ele aceita o desafio e melhora com ele, né? Já a Susana, que é a irmã mais velha, a segunda irmã, né? Ela representa um outro tipo de ser humano. Ela é mais prática, ela é mais cautelosa, às vezes, inclusive, ela é até um pouco cética, né? Ela vai ter dúvidas ali durante a jornada, vai ter medos e ela vai ter que aprender a confiar no Aslan, inclusive em si mesma, né? Ela vai ser aquele ver para crer um pouquinho. Ela vai simbolizar essa dúvida humana, a necessidade da fé, essa conversão sincera de um ser humano que não acredita, que é cético, até alguém que confia e faz tudo o que o Aslan a pede, né? Terceiro irmão, o Edmundo, né? Ele vai ser conhecido pela teimosia e pela susceptibilidade à tentação, né? Ele cai nas tentações facilmente, ele é facilmente seduzido pelo poder, ele é facilmente seduzido ali por qualquer vantagem que ele possa ter, ele é ciumento, ele é invejoso. Então ele vai trair os irmãos por causa da feiticeira branca, de toda a influência que ela vai refazer nele, né? Porém, ele vai passar por esse arco significativo de redenção. Ele, se vocês pararem para pensar, vai ser como se fosse um dos personagens principais, a força motriz de toda a história, já que é por causa dele que o Aslan vai se sacrificar, que o Aslan vai ressuscitar e que as coisas vão acontecer, né? Ele é a base, né? Idade humana. Mais ou menos isso, né? Como o ser humano é falho, como a gente pode ser influenciado, e aí vem a feiticeira branca, que é o mal, e como ela pode vir travestida ali e enganar qualquer um, né? Ela vai mostrar que a humanidade é falha, mas ela tem cura, tem redenção, né? E ele vai representar esse pecado redimido, vamos dizer assim. Já a Lucy, que é a mais jovem de todos, é aquela personagem delicinha de ler, de acompanhar, né? Ela é muito jovem, ela é muito curiosa, ela é muito corajosa, e ao contrário do Edmundo e até da própria Susana, ela é completamente cheia de fé. Ela acredita na primeira coisa que falam para ela acredita na bondade do ser humano, né? Ela é a primeira a descobrir Nárnia e ela acredita facilmente e tranquilamente no Aslan. Lucy vai simbolizar ali a inocência da fé, a fé pura que a gente está falando, né? Ela vai crer em Aslan, vai crer no que está acontecendo em Nárnia, mesmo quando todos os outros duvidam dela e atiram como louca, né? E essa perspectiva infantil que ela vai oferecer ali, vai mostrar é, essa trajetória de esperança, como é importante a esperança para a trajetória de qualquer humanidade, né? A gente precisa de vários pilares, né? E esses 4 formam um pilar que representa a maioria dos dilemas do ser humano, né? A gente duvida como a Susana, a gente tem medo como a Susana, a gente pode, quando assume responsabilidades, melhorar, como o Pedro. A gente pode falhar, como o Edmundo, né? E a gente precisa ter sempre esperança, como a Lucy. São os 4 pilares de um ser humano completo, vamos dizer assim.
E temos alguns outros personagens que também são importantes para a narrativa, que é o Túminos e o senhor e a senhora Castor. O Túminos vai ser esse fauno que vai inicialmente ali enganar a Lucy, levar ela para tomar chá, para na realidade entregar ela ali para a feiticeira branca, né? Porque ele tem medo também, mas depois ele vai se tornar um amigo leal da Lucy. Ele também vai ter essa traição na trajetória, mas ele vai se redimir, refletir e vai mudar. E aí a gente vai ver a capacidade da mudança do ser humano e do perdão também, né? Ele vai simbolizar a mesma jornada de redenção do Edmundo, mas com essa mudança interior feita antes mesmo que o pecado aconteça, só de ver as consequências do que ele iria fazer. O senhor e a senhora Castor são essas criaturas leais e trabalhadoras de Nárnia, né? Elas vão representar ali a fé, a lealdade a Aslan e a causa do bem, vão oferecer apoio essencial a esses meninos para eles conseguirem seguir a jornada deles. Eles seriam como se fossem aqueles discípulos ali de Jesus Cristo, né? Que estão ali só para encaminhar as coisas para que tudo aconteça conforme o esperado, né? Vou abrir para a gente conversar um pouquinho, depois eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos importantes do enredo e também algumas curiosidades e alguns simbolismos que o sacrifício do Aslan trouxe, tá? Vamos conversar aos poucos aqui. Vamos lá. Vamos aqui, na ordem para mim na tela. Olhe, o que é que você achou do livro? Você leu todo? Ana, eu li todo e eu achei fantástico. Fiquei assim, encantada. Eu li esse livro, eu comecei à noite, terminei no outro dia. Olha que maravilha! Enquanto eu não terminei, eu não larguei o livro de mão. É assim, uma história muito linda, ver essa transformação. A princípio, como você falou, do próprio Túnus, né? Que, a princípio, ele é quem? Ele é alguém que trabalha para feiticeira, né? Exatamente. Só Ele tem que a medo, né? inocência da menina faz com que ele aquela fé pura, né? Aquela inocência faz com que ele se modifique através dela. E aí ele passa a protegê-la. E ele acaba em perigo por causa disso, né? E aí a outra coisa que eu achei interessante foi Edmundo, né? Crer e os demais. Crer, ver para crer, né? Exato. A alegoria com a Bíblia, ver para crer. E a partir do momento que eles viram, automaticamente eles creram, né? E começou a... E eles tiveram a oportunidade de voltar, mas eles não quiseram voltar, porque o amor ao amigo, ao próximo, a bondade no coração deles, né? Não, a gente não pode voltar e deixar o Túnus, amigo da Lúcia, em perigo. Achei tão bonitinho. Mesmo que eles não conheciam, né? O Pedro e a Susana Eles não conheciam, conheciam. mas só porque era alguém que tinha cuidado da irmã, protegido a irmã. Exato. E amado a irmã, então é amigo dela, é nosso amigo. A gente vai junto tentar recuperá-lo, né? É bem bonito o enredo. E eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, eu vou ler esse primeiro aqui, se eu gostar, eu vou comprando a coleção, porque tu viu o tanto que a edição tá linda? Gente, essas ilustrações maravilhosas. Nossa, eu tô apaixonada nesse livro, ele é lindo demais. Mesmo. Eu li a primeira vez numa edição que tinha todos os livros juntos, né? Agora que eu tô lendo separado, eu acho que faz mais sentido ter os livros separados, até porque são mais belos. A edição completa ela é mais frágil mesmo, ela estraga mais fácil. Tanto que a minha detonou. Quando eu cheguei no final do livro, ela já nem aguentava mais, tava pedindo, me joga fora. E outra coisa, eu não gosto também de livro muito grosso assim, não, para ler, porque acontece igual que você está falando. Outra coisa que eu achei interessante é quando ele vai explicar sobre a procedência da rainha branca. Por que ela se parece com humana, né? Sim. Aí ele vai falar sobre Lilith, né? Aí já entra na mitologia.
Então, Já, ele é. vai dar. E o Tunos é não é É um ser, centauro. é um ser mitológico. Exatamente, ele mistura tudo. Ele mistura mitologia, aí mistura fábula, ele mistura tudo, é bem interessante. Por isso que quando eu estava lendo ele, me lembrava tanto os livros do... Ai, gente, esqueci o nome do autor, acabei de falar. Do Tolkien. Falou, o autor do o Hobbit. Isso, Tolkien. Né? Porque tem essa coisa meio mitológica, o Eu ambiente não parece conheço muito... nada de Tolkien, mas eu fiquei curiosa. Lembra muito, só que Tolkien é mais fantasia para adulto mesmo, né? Ah, Mas o entendi. universo lembra muito, né? Agora saber que Lewis foi inspirado no Tolkien, que eles eram inclusive próximos, é interessante a gente ver como que influencia, né, na obra. Ah, Ana, e só um detalhe. Eu já fiquei apaixonada no livro a partir da dedicatória. Escrevi essa história Sim, para minha querida Lúcia, escrevi essa história para você, mas quando a comecei, não me deram conta de que as meninas crescem mais depressa que os livros. Achei tão bonitinha. é muito. Eu já falei, quando eu tava no encontro, eu falei dela também. É bonito demais, gente. E assim, ela fala, né? Provavelmente. Então, poderá tirá-la, mas algum dia terá idade suficiente para começar a ler contos de fadas outra vez, porque é exatamente assim. A gente gosta de contos de fadas quando é crianças, quando a gente é adolescente, a gente quer distância de qualquer coisa infantil, porque a gente já se acha adulto. E Isso. quando a gente vira adulto, a gente quer resgatar a nossa infância, né? Então a gente volta para os livros infantos juvenis. Então é E isso a aí. gente acaba vendo com outros olhos, entendendo as entrelinhas. Isso. É, porque se você lê esse livro, por exemplo, para uma criança, ele vai entender o contexto básico, ele não vai pegar Isso. as representações, o que vem por trás, né? Isso é só um adulto que pega mesmo. Exatamente. É isso. E outra coisa que eu gostei foi daquela parte que ele fala assim, por que não, comparando a Lucy com o Edmundo, né? Uhum. Aí que os meninos comentam lá sobre que o Edmundo fala que não e a Lucy fala que sim, que existe um mundo depois do guarda-roupa, né? Isso. E aí ele fala e questionando como que é a relação com os dois. Qual dos dois é mais propensa a mentir? Exato. E aí eles falam que a Lucy sempre fala a verdade. Aí Por ele que que não tava perguntou, e por que achar que uma pessoa que sempre fala a verdade agora estaria mentindo? Achei tão interessante. É isso mesmo. E a gente tem Para tendência a refletir. achar isso, porque por mais que a pessoa seja sempre verdadeira, se a história é muito louca para nossa imaginação, a gente já coloca direto na cabeça que ela tá mentindo. Aham. É assim mesmo. A incredulidade. Isso. Pode, Nicole? Manda ver, pode ser a próxima. Pode falar, Nicole, você tá sem microfone. Vou ligar meu microfone. Oi, gente. Tô aqui Olá. saindo, mas eu vou falar. Eu achei esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Assim, lindo. eu nunca tinha lido Nárnia. Eu ganhei de um amigo esse livro. Né? Na verdade, ele estava se desfazendo de algumas sessões. E aí eu vi Nárnia e eu falei assim, eu quero. E, assim, eu comecei por esse, mas eu agora vou ler O Sobrinho do Mago, né? Pra ver como que é a história. Mas eu tô achando, tipo, a escrita do Lewis muito incrível, assim, de ler tudo. E eu achei Nárnia muito fiel ao filme que eu assisti já, né? Mas eu acho que faltou no filme umas explicações que o livro dá super bem. Eu achei muito legal. É Essa é a minha incrível opinião. e... Não, meu bem, tudo bem. E você conseguiu pegar a alegoria da Bíblia? Você pegou as referências? Se você não pegou, escuta depois dessa reunião do início. Você vai ver que eu falei lá no início, que eu acho que foi você que perguntou que você não pegou as referências, não foi? Eu acho que eu não peguei as referências, assim. Eu li muito mais, tipo, por exemplo, uma coisa Uma de Judas, história de até perguntei, porque eu fantasia. não sou muito bíblica, né? Não, Mas normal. assim, a questão de Judas e o Edmundo, assim, eu perguntei quem foi que Edmundo. traiu, né? Aí É faz bem muito sentido. parecido. Mas eu falei que eu expliquei as meninas aqui no início, quando você já estiver mais tranquila, vou subir essa gravação depois, aí você assiste lá. Eu falei um pouquinho sobre cada um, tá?
do Aslan como Jesus Cristo. Aí você vai pegar muita Tá coisa bom, também. vou assistir. Vamos lá. Pode falar, Diana. O que você achou? Oi, gente, boa noite. Boa Eu noite. gostei muito, amei o livro. Nunca nem tinha assistido o filme de Nárnia, só ouvia falar, nunca tinha lido nada também. É muito envolvente, é leve. Essa questão da mitologia, que a Oliana já falou tudo, né? Já explicou bem. Tinha coisas assim que eu ia pesquisar o que era níade, tríade, mas deu para Eu entender tudo também boiei direitinho. nessas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar, sou bem fraca em mitologia, mas é muito bom. Essa questão das referências, né? A Bíblia. Quando fala em Adão e Eva, acho que de cara aí a gente já percebe, né? Mas eu também demorei a perceber outras coisas. Me chamou a atenção na hora da ressurreição do Lázaro, digamos assim, né? Como se ele tivesse ressuscitado. Aí eu achei parecido com a cena quando vai Maria Madalena e Maria, que é a Lúcia e a Suzana, né? Exatamente, tem Elas essas vão lá onde referências. ele. Aí ele meio que ressuscita, aí depois do fim da batalha ele vai embora, também lembrou um pouco a Ele é história. humilhado, como Jesus foi humilhado, então tem várias Sim. coisas, né? E ainda assim ele não fala nada, pleno. Não fala e vai. Essa foi a parte que mais me lembrou. Muito Tem legal. muita coisa, muita coisa. E comparado com eu nunca sei se fala Hobbit ou Hobbit. Eu vejo, não Deu sei. para entender, tanto faz. Mas comparado com ele, eu gostei mais de Narnia agora. A leitura flui mais interessante. Eu acho que o que acontece? O autor joga a gente dentro de Nárnia e vai Sim. explicando pra gente aos poucos. Tipo, ela entrou no guarda-roupa e é isso aí. E lá dentro tinha um mundo. Ele não tá explicando assim pra gente como funciona esse mundo, detalhes, né? Não, as explicações são simples, né? Até porque é um livro infanto-juvenil. Então eu acho que isso deixa mais leve do que o Hobbit, que o Hobbit é muito descritivo, né? É mais descritivo. Então eu acho que Eu lembro que eu ia para a escola e eu ficava pensando, eu quero voltar para casa para ler o que vai acontecer. Porque geralmente eu não sinto isso, assim, com outros livros, mas com ele eu senti. gente, Muito. o filme, Diana, você vai. Eu já comecei a assistir o Parece filme agora há demais. pouco. Comecei a assistir, porque tá chovendo aqui, não dá para sair, dá para fazer nada. Eu já assisti o filme. Assiste. E aí depois você lê os outros e vai assistindo os filmes. Eu acho assim que o mais fiel realmente é esse e o filme dele. Os outros dão uma escapada ali, não parece tanto. Eu acho que tem desse, tem o do Príncipe Caspian, Sim, tem a da Batalha Final, se eu não me engano, tem também, eu mas vi não são 3. todos, não. Eu vi só 3. Eles pararam, né? O filme tem 10 anos, As Crônicas de Nárnia. Então, Verdade. tinham que fazer pelo menos uma série, ou refazer, já que tudo vira série ultimamente, né? Podia fazer uma série das Crônicas de Nárnia, fica legal. Vale a pena. Tem mais alguma coisa para falar? Não, que eu lembro no momento, não. Então vamos para a Fabi agora. Pode falar, Fabi. O que você achou do livro? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu não consegui terminar de ler, porque esse livro não é meu, é do meu filho. Eu tinha comprado para ele já há um tempo, e aí a gente não tinha começado. Quando veio o desafio, falei com ele que a gente ia ler, porque ele lê praticamente todos os livros comigo. Só que ele não aceitou, assim, foi difícil para ele aceitar começar pelo segundo. Na cabeça dele não entrou. E aí me confundiu, eu tentei adiantar, mas enfim, eu tentei adiantar a leitura, mas aí eu me confundia toda, então acabou que eu fui no ritmo dele e estou na metade do Feiticeira. Tá, você leu O Sobrinho do Mago, então, antes? Nós lemos O Sobrinho do Mago. Você não achou O Sobrinho do Mago mais agarrado? Sim. A emoção, né? Assim, a emoção, o arrepio, eu gostei mais do segundo, assim. E é uma diferença muito grande, assim, até porque ele também ficou assim, mas, meu Deus, para quê? E cadê os outros personagens? Sumiram e deu por isso mesmo, e foram embora e tudo. Mas aí a gente conversou, a gente explicou que são livros independentes, só estão juntos, porque a gente está lendo na ordem, exatamente. A gente tá lendo O Sobrinho do Mago foi o 6º publicado. Pois é, aí tem essa questão aí toda, mas foi difícil aqui em casa convencê-lo, porque ele queria ir no negócio e eu não ia perder a oportunidade de não ler esse livro com ele, né? Exato, isso aí. Essas referências são lindas, né? Até onde eu cheguei nessa outra parte, que é onde eu acho que realmente está a parte mais linda do livro,
Eu acho muito importante a gente resgatar esse tipo de leitura, a gente voltar para esses momentos de reflexão. Eu acho que é um livro independente de religião, obviamente que, né, ele é a pessoa que escreveu, uma pessoa voltada para a religião e tudo, mas a mensagem é bonita, né? É uma fantasia bonita, porque hoje em dia a gente vê tanta fantasia que só por escrever a gente esquece no dia de amanhã, não fica nada. Eu acho que as mensagens ali, até onde eu cheguei, são tão boas, tão importantes, assim, questão de amizade, questão de traição, a questão das virtudes, a questão de se viver corretamente, a questão da confiança. Eu adorei até onde eu fui, achei fundamental, eu acho que é uma leitura fundamental para se ler mesmo, e é uma pena que eu não consegui concluir, mas eu falei, eu não vou perder essa troca com vocês, porque o pouco que eu participei do clube eu amei, então eu falei, não vou perder não. É bom que a gente vê os outros ângulos, e como é um clássico, eu acho que o spoiler nem faz tanta diferença, ainda mais depois você entende que é um reconto da Bíblia, né? Então você já imagina o que vai acontecer. Assim, não há muitas surpresas, né? Você está lendo, eu não sei, esse segundo capítulo, o primeiro não, o primeiro aconteciam coisas que eu não imaginava, mas esse segundo capítulo, em tese, você vai lendo e você vai imaginando as coisas que estão vindo pela frente, né? Mas a leitura é gostosa, e aí você não é cansativa, é uma leitura boa, as alegorias são legais, são boas de se ver. Eu amei o pouquinho que eu li até agora e achei fantástico. Não, realmente, eu sou apaixonada. E esse é o meu favorito, então eu sou suspeita para falar. Esse e o Príncipe Caspian depois são os melhores. Mas a questão do que você estava falando do cristianismo, né? Se a gente pensar a Bíblia como um livro de literatura, ainda assim você vai pegar essas referências, né? Ainda assim, leia o livro, se vocês não conhecem a Bíblia, se vocês não são cristãos, leiam como literatura, porque é o livro. Se durou até hoje, é o livro, né? É isso que vocês têm que pensar, é o clássico dos clássicos, é o livro mais lido de todos os tempos. Então, pelo menos uma leitura literária vale a pena, né? Para você e a história também, né? A história também é contada, todo mundo sabe que Jesus... Exato. E assim, se você não leu a Bíblia, gente, vocês vão perder várias referências literárias em vários livros. E a gente vai falar, tipo, de Crime e Castigo às Crônicas de Nárnia. Se você não tem conhecimento do básico da história da Bíblia, você perde referência em todos os livros que você lê. Então é interessante. Quem está fazendo uma leitura da Bíblia literária é a Tati Feltrin, vocês conhecem? Eu conheço, mas eu não sabia que ela estava fazendo esse conteúdo. Ela já está mais para frente. Ela, inclusive, é ateia, se eu não me engano, é agnóstica, alguma coisa assim. E ela está fazendo a leitura literária da Bíblia, porque ela perdeu, não sei, acho que teve uma reunião de algum clube do livro dela, e aí ela perdeu todas as referências relacionadas à Bíblia que tinha no livro, né? E aí o pessoal do clube começou a falar com ela, como assim? Você não pegou essa referência? Não, não, não. E aí ela ficou chocada, justamente por perder todas as referências, e aí foi ler para poder entender do que as pessoas estavam falando. E aí ela fala, né, que quando ela vai lendo, ela vai encaixando vários livros que ela já leu, referências que foram passadas, que tem, né, origem com a Bíblia. Porque, querendo ou não, gente, o cristianismo é a base do mundo, né? Por mais que você não seja cristão, ele influenciou toda a história. Então não tem como você não pegar as referências, mas é massa. Vou falar com vocês ainda sobre Aslan, que tem muita, muita referência ainda interessante. Agora fala para mim, Ale, você terminou? Oi, boa noite. Terminei sim. Boa noite. Esse eu terminei, assim, e ele é ótimo, né? Assim, quando eu vi o filme, eu era novinha, né? Assim, adolescente, né? Quase adulta. Mas eu não fazia essa ligação com a Bíblia, com nada assim, sabe? Não era assim o momento. Mas agora a gente lê com outros olhos e vê o filme também de outro jeito e muda tudo. Mas eu gostava já dos personagens todos, do Aslan, da Susana. Eu era apaixonada na Susana quando eu vi a primeira vez. A Susana, para mim, eu acho que é a mais realista, né?
Aí eu ficava pensando assim, que quando a gente é adolescente, a gente vai e fala que a gente é um personagem, né? A gente fala assim, eu sou essa. E eu era Sempre tem Suzana, isso. eu acho. Quem E nunca aí, brincou de Sandy Júnior foi a Sandy. pois é. Então, mas é muito bom esse livro. É um livro para a vida, né? É tipo a Bíblia mesmo, só que de um Exatamente, jeito recontada, diferente, né? com outro formato. É, Muito bom. eu sempre E gosto de eu vou trazer ler o assim, resto tudinho agora, porque eu leia, não tinha lido. pode ler. Eu sempre gosto de trazer no fim do ano livros assim, né? Que tem essa pegada mais de reflexão. Ano passado a gente leu um conto de Natal, eu acho que até a Diana estava com a gente leu um conto de Natal e foi assim, incrível para o fim do ano. E apesar É, das um, nossas leituras. Oi, pode falar, Lê. é uma reflexão e assim um encantamento também, né? Combina com o Isso, Natal, com a época, isso. com tudo assim. A gente olha as coisas com outros olhos. Isso, a gente precisa, né, parar para pensar um pouco sobre tirar o Natal dessa data comercial e pensar, sendo questão ou não, que é uma época de estar com a família, de estar próximo à família, até porque quase todo mundo, quase, entra em recesso, né? É uma época para aproveitar mesmo o tempo livre. Então é legal trazer essas reflexões. Pode falar, Lê. Eu gostei do que a colega falou aí, que ela leu com o filho, né? Que É aí ela legal. começou do começo, aí eu acho que eu vou fazer minha filha ler. Vou começar a ler com ela agora. E Isso vou é muito explicando para bacana. ela, quem sabe eu incentivo ela, né? Porque a luta é grande aqui para É um incentivar infanto a ler. juvenil. Ó, É, começa por Nárnia, depois você já entra em Harry Potter, que eu tenho certeza que vai gostar, e aí vai no é, ritmo. é porque ela tem TDAH, sabe? Mas ela tem um pouco de dificuldade de ficar fixa. Mas se eu Se pegar, eu você acho que ela ler vai. com É, ela, às vezes é ajuda. isso. Pouco tempo, Ale. Tenta assim, por exemplo, antes de dormir 15 Um capítulo minutinhos, só, né? um 10. capítulo, exatamente. Vai começando É aos isso que eu poucos vou que você vai. fazer. A ideia da colega foi boa. Eu É já isso fiquei aí. pensando aqui, como que eu vou fazer com ela? Ó, você vai Então tá, gostar. valeu. Diana, eu também amo Dickens. Tem uns 2 anos que eu li aquele Tempos Difíceis, não é nenhum livro conhecido dele, mas é incrível. Ele faz uma crítica à Revolução Industrial também muito bacana. Podemos pensar, né, na próxima votação aí do próximo semestre, a gente escolhe um outro calhamaço. O calhamaço desse semestre foi o Corcunda de Notre Dame. O próximo, quem sabe, o Oliver Twist. Pode ser? Eu animo também, a gente pode colocar na votação. Agora eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre alguns outros simbolismos. Primeiro eu vou falar algumas curiosidades, né? Quando a gente pensa na guerra, né, que estava acontecendo, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que pensar que Lewis começou a escrever o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa durante o auge da Segunda Guerra Mundial. Então essa evacuação das crianças de Londres para essa outra cidade pequena foi inspirado por várias evacuações que aconteciam por Londres naquela época, né? Quando a gente pensa também nessa origem do guarda-roupa, por que que Nárnia fica dentro do guarda-roupa, né? E aí vem de uma referência também do Lewis, da própria infância dele. Ele tinha um guarda-roupa muito grande na casa dele, que tinha sido construído com uma madeira de uma árvore que ele gostava muito quando era criança, então ele tinha certo encantamento por esse guarda-roupa, por isso que ele fala que Nárnia acabou ficando ali dentro do guarda-roupa. A gente também tem que pensar, o que vocês falaram, né? Um outro ponto interessante que eu deixei anotado aqui, é que Nárnia vai trazer uma mistura muito interessante de mitologia grega e nórdica com alegorias cristãs, algo que a gente não costuma ver facilmente assim andando coladinho, né? Por isso que a gente tem criaturas como faunos e centauros que vão aí coexistir com outras figuras como o leão, como a feiticeira, que vão ser as alegorias cristãs. Então a gente tem essa mistureba muito louca aí que no fim das contas acaba fazendo sentido. As Crônicas de Nárnia não tiveram uma boa recepção assim que eles foram publicados, tiveram bastante críticas, mas o livro se tornou extremamente popular, principalmente entre as crianças e os jovens, né? Tanto que ele é hoje considerado um clássico da literatura infanto-juvenil.
foi adaptado para várias mídias, cinema, televisão, teatro, vocês encontram Crônicas de Nárnia em praticamente tudo, né? Então, apesar da recepção não ser tão boa na época, até porque não era um livro comum e essa mistura de mitologia com cristianismo causou estranhamento, depois ele foi entendido aí como livro de fantasia para crianças. O segundo livro na ordem de publicação, se eu não me engano, gente, eu perdi. Vocês têm aí as anotações de vocês para me ajudar? Só para se vocês animarem de ler, eu acho que eu não anotei aqui. Eu ia olhar isso e acabei esquecendo. Depois só colam para mim, por favor, gente, da internet, qual que é o segundo livro, só para quem quiser continuar lendo na ordem de publicação, tá? Agora vamos falar sobre o evento do sacrifício de Aslan, né, as duas etapas, e vamos falar também quais foram as 5 bênçãos que acompanharam esse sacrifício. Sim, né, até isso ele vai trazer da Bíblia. A morte de Jesus trouxe 5 bênçãos, né, trouxe 5 vantagens para o mundo, né, e a morte de Aslan também vai trazer 5 consequências positivas para Nárnia. Primeiro a gente vamos falar do contexto geral, né, o Aslan vai se sacrificar no lugar do Edmundo, que acabou traindo toda a família. E, portanto, ele estava sob a sentença de morte ali pelos acordos da lei de Nárnia, e a gente está falando um pouco do Velho Testamento, né, o período da lei, a época da lei, que foi imposta ali pela feiticeira branca. Aslan, então, vai se oferecer para morrer no lugar do Edmundo e, assim, se cumprir essas leis de Nárnia. A execução, então, vai ser feita pela feiticeira branca. Os seguidores da feiticeira branca vão matar Aslan, vão raspar o cabelo dele, vão humilhar, vão zombar e vão finalmente matar Aslan ali naquela mesa de pedra que é um altar de sacrifício. Na ressurreição, gente, depois que ele morreu, ele vai explicar que existe uma magia mais profunda que a feiticeira branca não conhecia ainda. E o que que era? Que era quando o inocente se sacrifica voluntariamente no lugar de um traidor, a mesa de pedra se quebra e a morte é revertida, né? E aí também a gente tem referências à Bíblia quando a gente pensa que quando Jesus Cristo morreu, né? Fala que o véu do templo se rasgou e tudo começou a ser liberado para todo mundo. É mais ou menos a mesma situação. Liberado assim, né? Você não precisava mais do sacerdote para falar com Deus, você perdeu aquele meio termo, né? O véu do templo se rasgou e qualquer pessoa agora poderia ter contato direto com Deus através de Jesus Cristo. É mais ou menos essa mesma referência, né? E quando a gente fala dos 5 benefícios do sacrifício de Aslan, as 5 bênçãos que o sacrifício de Aslan trouxe, a gente tem ligações aí com a Bíblia, mas não 100%. A primeira bênção do sacrifício de Aslan foi a redenção de Edmundo, né? Que foi a primeira e a mais imediata. O erro do Edmundo é perdoado automaticamente por Aslan e ele é salvo da morte. Isso vai simbolizar o conceito da graça de Deus e da redenção a todo mundo que se converte ali a Jesus, né? Então, na Bíblia fala que a gente é salvo pela graça, a gente não é salvo por merecimento. Então, é isso que está mostrando a redenção do Edmundo. Edmundo merecia ser salvo? Não, mas não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que todos somos salvos pela graça de Deus, pela graça, no caso, de Aslan. Aslan quis perdoar o Edmundo. E isso não precisa ter nenhuma explicação, né? O segundo ponto, a segunda bênção, é a quebra da maldição da feiticeira branca, já que o sacrifício de Aslan vai marcar o fim do reinado da feiticeira branca sobre Nárnia, e aí o início, né, do reinado dos meninos, dos filhos de Adão e os filhos de Eva. A maldade da feiticeira branca vai ser superado, justamente por causa daquela magia mais profunda que eu falei para vocês, né, que é o fato do sacrifício do Aslan ali, por um traidor, sem intenção nenhuma, e o poder, a maldade, todo mundo que estava feito de pedra ali, ele acaba sendo trazido à vida novamente. O terceiro ponto é a restauração de Nárnia, né? Quando a gente fala da ressurreição de Aslan, ele
traz consigo uma nova era para Nárnia. Aquele inverno rigoroso imposto pela feiticeira branca acaba, todo o gelo começa a derreter e a gente vai ter a primavera. E o que é? A primavera simboliza renascimento e renovação. Um novo mundo, né? E aí a gente pode lembrar, quando Jesus morreu, se encerrou a velha lei e começou-se a nova, né? Acabou o Velho Testamento, começou o novo. A gente também tem essa interrupção em Nárnia. O segundo ponto é esse poder, né, aos 4 irmãos, que aumentou após o sacrifício de Aslan. Eles os 4 vão ser fortalecidos e vão ser encorajados a assumir esses papéis de liderança ali, principalmente quando a gente está falando da batalha final contra a feiticeira branca. Também vai mostrar esse crescimento pessoal e essa maturidade ali desses 4 irmãos. E aí também está falando a referência à humanidade, né? Se dá poder à humanidade, né? Já que através de Jesus Cristo a gente consegue ter o diálogo completo com Deus, né? Uma ligação direta com Deus, o que não acontecia antes. E também teremos a quinta bênção, que é a restauração da ordem e da justiça, já que o sacrifício de Aslan vai restabelecer, vai mudar aquelas leis de Nárnia ali, como por exemplo, se o traidor fosse pego por uma e fosse decretado, igual aconteceu com Edmundo, ele acabaria ele tendo que ser assassinado, ele era direito da feiticeira branca. Isso não vai mais acontecer, né? Então a gente não vai ter só o fim da opressão, a gente também vai ter aquela afirmação de que o governo, a partir daquele momento, vai ser mais justo, vai ser mais benevolente, vai simbolizar ali, né, esse governo mais calmo, mais amoroso dos irmãos, né, sobre a orientação de Aslan. E como eu falei para vocês, gente, o sacrifício vai ser uma alegoria direta ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Ele vai representar esse amor incondicional, essa graça, esse perdão, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mal, e vai transmitir essa mensagem de esperança e essa promessa de renovação. E aí eu quero ler um trechinho aqui que eu anotei para vocês. Só um minuto, gente, que eu acabei perdendo. Se eu achar depois aqui nas minhas anotações, eu leio para vocês. Mas eu queria, assim, que a gente terminasse esse... Aqui, a Fabi colocou para mim. É o Príncipe Caspian, o próximo. Então é isso, né? Se vocês quiserem ler na ordem de publicação, que é a ordem que o próprio Lewis pensou a história, né? E publicou a história. Então, o Príncipe Caspian seria o próximo, que também é uma história deliciosa, tá? E também é o segundo filme, né? Inclusive os filmes são esses. Leão, Feiticeira Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. São esses 3 filmes, se eu não me engano. Os outros não têm filme. Então, assim, vocês vão engatar na história pelos melhores e depois vocês vão ter algumas outras explicações. O Sobrinho do Mago, por exemplo, ele é antes desse acontecimento aqui com os meninos. Então, por isso que os personagens são completamente diferentes e tudo muda ali no Sobrinho do Mago pro O Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa. Mas os livros podem ser lidos separados, à medida que vocês forem adquirindo também, não faz diferença, tá? É isso, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu falei igual pobre na chuva. Que, no caso, essa aqui é uma... Como é que fala? Um ditado, né? Quando a gente fala demais. Pode falar, Diana. Eu achei interessante, no último capítulo, falando sobre caçada ao cervo branco, aí eu fui pesquisar, né? Porque eu lembro que eu já tinha assistido alguma outra coisa em que isso tinha acontecido. Aí eu fui pesquisar e também lembrei que foi em Game of Thrones. Aí eu fui pesquisar no Google, aí eles falam que no período da época medieval, não sei, eles faziam essa caçada. Aí se o reinado, se o rei ou os outros que forem caçar encontrassem um cervo branco, significaria que o local ia ser próspero de novo, ia voltar a ser que um legal! local bom. Achei bem interessante. Porque eu não conseguia, assim, encontrar nenhuma ligação lá no livro, né? Porque até o nome do capítulo, se eu não me engano, é assim, Caçada ao Cervo Branco. Eu perdi totalmente essa referência. É o último capítulo do livro. Aí eu lembrei de Game of Thrones, aí depois eu fui pesquisar e vi que tinha essa ligação, que geralmente eles fazem essa caçada para ver se o reinado vai ser bom, porque no final eles viram rei, né?
o Pedro e a Susana, os 4 reis, 2 reis e 2 rainhas. Achei muito interessante isso aí. Não, esse livro ele é muito assim, mistura muita coisa ao mesmo tempo e consegue explicar tudo direitinho. É muito legal, muito legal. Eu também sou apaixonada. E vocês repararam, né, que no final do livro tem o plot twist pro próximo, né? Eles voltam pelo guarda-roupa ali para casa deles e é como se nada tivesse acontecido. Eles voltam ao tempo normal. O tempo não passou no mundo normal. E aí eles viveram até quase a fase adulta e aí voltam para a infância novamente, né? Deve ser uma loucura na cabeça. E aí a gente fica sabendo que eles não podem voltar ao mundo pelo guarda-roupa. Pode falar, olha. O professor, a sensação que dá é que o professor já viveu essa experiência quando ele era criança. Eu também tenho essa sensação. E eu acho que isso vai se explicar nos outros livros também. Eu fiquei com essa sensação. Esse homem já foi Nárnia. Aí eu fui no meu guarda-roupa querendo ir em Nárnia, mas não deu certo. Provavelmente. Ó, eu acho que, se eu não me engano, gente, porque já tem muito tempo que eu li, tem essa referência, assim. Inclusive, eu acho que o sobrinho do mago... Me fala aí, Fabi, se o sobrinho do mago não é sobre o tio dos meninos. O que você acha? Sim, é sobre o tio dele, que tem uma situação lá, e ele não... A princípio, eles acham que ele não bate muito bem da cabeça, mas esse retorno... A experiência que ele teve lá, e ele também não se recorda muito bem ainda. É isso aí, exatamente. Então, eu tô certa. Do Diggory e do Polly, né? Exato. Então, o sobrinho do mago não tem relação direta com a história dos meninos em Nárnia, mas conta a história do tio. É exatamente isso. Do tio com a experiência dele na formação de Nárnia. Isso aí. Ah, é verdade. Nossa, esse sobrinho do mago é meio psicodélico também, né? É psicodélico, isso aí. É muito doido, Já começa a brotar tudo. É meio sobre a formação do mundo. Exato, isso aí. O sol vai batendo e vai formando tudo. Exatamente. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido. Agora eu já lembrei. Pode falar, olha. Já falei, era só isso. Ah, então tá. A lei inspira várias histórias como o Jardim Secreto. Faz sentido, Ale, faz sentido. Eu já li o Jardim Secreto, sou apaixonada e tem alguma coisa que lembra mesmo. Vou dar uma pesquisada se tem alguma referência depois e falo para vocês, tá? Mas realmente tem algo que lembra. É um livro que é um clássico da literatura infanto-juvenil e o Jardim Secreto ele é infanto-juvenil, então com certeza tem inspiração em Nárnia. Eu amo, é lindo demais. Pode falar, Lê. Tem um filme, né? Jardim Secreto. Tem. Você já leu? Eu lembrei do filme, eu já vi o filme. Eu não li o livro, não, mas eu quero ler. É lindo, pode ler. É infanto-juvenil também, para ler com crianças é ótimo. É ótimo. Agora, Fabi, me tira uma dúvida. Quantos anos tem seu filho que você falou que você está lendo com ele? Meu filho tem 7. Oh, meu Deus, gente! Meu filho tem 7, mas assim, ele já lê comigo há muito tempo, e aqui em casa nós somos bem... a leitura aqui em casa ela é muito forte, né? Então, ele tem uma situação um pouco diferente aqui, porque ele tem muito acesso a livro aqui, ele é uma criança muito curiosa e tudo. Então, ele lê de tudo comigo e a gente está adaptando. Não é ótimo. Ele está lendo agora Os Miseráveis, ele queria que o aniversário dele fosse dos Miseráveis. Eu falei, filho, não dá, porque a mamãe não terminou o livro ainda, então eu não sei, mas ele falou que queria Jean Valjean e pão para tudo que era lado no aniversário dele. Ai, não, é muito trágico. Não, mas ele gosta, mas eu adapto. Esses livros assim, Os Miseráveis, ele leu Moby Dick, essas coisas todas assim, ele vai lendo comigo, Drácula, Frankenstein, ele já leu tudo, ele sabe a história de todos eles, só que aí eu vou adaptando, né? Eu não conto. Não, mas, por exemplo, Frankenstein e Drácula é um terror da época. E mesmo assim, as outras partes eu não falo, a gente está lendo agora, inclusive eu vou para
para um outro clube agora que ele falou que quer participar de qualquer jeito, porque a gente leu A Cor Púrpura. Mas, assim, é pesadérrimo, só que eu não contei nada, ele só sabe, assim, de pesado que ele sabe que ela, infelizmente, sofria violência, era a única coisa que eu conto. Aí, esses livros eu leio mais ou menos no metrô, indo para o trabalho, voltando, na hora do meu almoço, aí quando eu vou pegar ele na escola, ele já fala, mãe, o que aconteceu com a Alice? Aí eu vou... Que legal. Aí mãe, o que aconteceu com o Jean Valjean? Aí eu vou lá e conto o que aconteceu com o Jean Valjean. É assim que é a nossa história com os livros que não são infantos juvenis. Boa. Harry Potter, o Nárnia, a gente lê junto à noite, entendeu? Isso aí. Ó, legal, tá? É porque A Cor Púrpura, eu vou falar porque a gente leu no clube, né? Sim, e eu comecei lá também e não consegui terminar. As primeiras páginas. Eu fiquei sem e graça de ler ao vivo. Ele não perdoou o Albert de jeito nenhum, assim, não, ele não entende, mas assim, ele não é para entender, né? Não é livro para ele. Ainda não, exatamente. Ele não mas ele não perdoa, eu chorando, né, com aquela coisa toda no final, e ele não perdoa. Mãe, ele bateu nela, não adianta. E olha que ele não sabe da missa metade. Ele tem que entender mais para frente mesmo, né? Sim, porque ela precisava perdoar para se libertar, né? Sim, e aí vai levando, por exemplo, assim, agora, uma história assim linda que nós temos é com Santiago. Santiago, vou até mostrar para vocês, peraí. Não vou atrasar vocês, não. Não tem problema, não. Domingo. Santiago de O Velho e o Mar. Minha namorada com mãe. Esse aqui é um amigão dele. Esse daqui eu uso tudo aqui em casa. Quando a gente quer fazer qualquer coisa aqui em casa, que ele começa a ragatear, eu falo, João, o que o Santiago ia fazer? Nossa, Santiago lá no também. meio do barco, sozinho, com uma mão só, ele pescou peixe, limpou o peixe, comeu o peixe. Você está aí reclamando? Ele, tá bom, mamãe, o Santiago... Adorei. Esse é um livro massa para ler com criança também. Aí a gente vai lendo e adaptando, né? Então, assim, e vamos levando. E aí ele gosta bastante. Aí ele lê todos os livros que eu leio, ele sabe. Só os que são, assim, de fluxo de consciência que eu não consigo explicar. Memórias do subsolo, essas coisas assim, eu não consigo nem explicar. Você não consegue explicar. Tem hora que eu não consigo nem entender. Isso aí. Explicar. Exatamente. Mas os outros, ele sabe o enredo de tudo. Ai, que legal. Legal. Tá um exemplão de mãe. Está de parabéns. É costume, né? Ele vê, então não tem como ele fugir. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, o que eu vou fazer? Estamos em 1, 2, 3, 4, 5. Estamos em 5. A Lê vai ser número 1. A Fabi vai ser o número 2. A Diana vai ser o número 3. A Nicole, o número 4. E a Oliana, o número 5. Vou fazer o sorteio dos dois vales presentes, tá? E aí eu lembro vocês têm que entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Me chama no privado, faço o endereço direitinho que aí eu mando para vocês. Já mandei de um monte de gente agora esse fim de ano, tô só esperando chegar. Vamos lá, vou abrir aqui o site, tá, gente? Que eu esqueci de abrir antes. Mas é rapidinho aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, nós vamos de 1 a 5. Vou repetir aí para vocês não se perderem, tá? A Ale é o número 1, a Fabi é o número 2, a Diana é o número 3, a Nicole é o número 4 e a Oliana é o número 5, certo? Então, vamos lá. Saímos com a Ale, número 1, e vou sortear mais um. E o número 5, Oliana. Nossa, ele foi nas extremidades agora. É isso, meninas. Entrem em contato comigo pelo Zap. E a Diana também. Diana, que eu também tô te devendo um vale presente. Pode entrar comigo pelo WhatsApp também em contato, que eu vou mandar para todo mundo. Combinado, meninas? Boa noite. Aqui, vocês estão com o livro na mão fácil aí? Vocês podiam ligar a câmera rapidinho, só para a gente bater uma foto. O que vocês acham?
Não. Meu celular, Ana, meu celular tá carregando e eu aqui do lado, em pé. Não tem problema, só quem puder. Peraí, mas eu vou tentar. Só um minuto. Isso, vou tirar um print rapidinho e eu mando lá. Vamos esperar só a Oli se organizar aí. Vocês estão todas com a edição completa, por isso vocês vão conseguir continuar lendo. Gente, esse livro estava num precinho mó bom, né? Vale a pena. Oli, vai dar aí? Tá bem? Vamos bater nós, depois a gente espera a Oli. Tô chegando! Espera ainda, vamos lá, deixa eu ver. Eu tenho que ligar a câmera, né? Tem. Então vamos lá. Eu vou ajeitar e vou te bater outra. Vamos. Espera ainda, deixa eu me ajeitar. Pronto, meninas, vou mandar para vocês aí, ó. No grupo agora. Mas é só recortar. Deixa eu ver se ficou boa. Vou tentar recortar ela aqui para ficar só o nosso rosto. E vou mandar aí já, ó. Pronto. Muito obrigada pela companhia, tá, gente? Tchau, tchau. Segunda-feira a gente se vê, hein? Pra quem estiver lendo. Segunda-feira segunda, é né? qual, Ana? Quer dizer, até eu fiquei na dúvida agora. Vou colar aqui agora. Deixa eu achar a agenda de dezembro. Segunda-feira. Segunda-feira é dia 18, né? É, dia 18. Dia 18 é o encontro final de Revolução dos Bichos. Ah, tá. Esse eu li. Então, pronto. Então, eu espero vocês, tá? Ok. Beijo, gente. Foi ótimo. Obrigada, foi Tchau. ótimo.